Eu instalei no meu computador a linguagem R e abri aqui a GUI da linguagem R. O que é uma GUI? GUI é uma interface gráfica com o usuário. Então, abri aqui a interface gráfica com o usuário, na qual eu já tenho aqui o chamado R-Console. Isso eu instalei dentro do Windows, lembrando que ela pode ser multiplataforma. Então, eu instalei a linguagem R aqui dentro do Windows e através dessa instalação ela me permite usar, repetindo, uma RGUI, quer dizer, uma interface gráfica com o usuário para a linguagem R. E aqui já abre o console, onde nós podemos já testar alguns comandos básicos para utilizar a linguagem R, que são importantes a gente lembrar para a prova. Então vamos começar usando. Eu vou começar com algo bem básico, algumas operações, obviamente muito simples, mas que a gente precisa compreender como realizar essas operações. Vamos começar com algo bem básico, alguém diria, vamos fazer um 2 mais 3? E eu pressiono Enter aqui no console da linguagem R, perfeito, ela me apresentou o resultado 5 naquela linha, ok? Claro que alguém vai perguntar assim, professor, mas tudo bem, tu botou só um 2 mais 3, mas vamos imaginar então aqui uma multiplicação. Aí temos que lembrar que multiplicação na linguagem R é o asterisco. Então 2 asterisco 5, eu pressiono Enter, o resultado que apareceu é 10. Ainda alguém me diria que está muito simples, está muito fácil, então vamos fazer agora aqui um 20/2, por exemplo. Um 20/2 dá 10 porque a barra é divisão. Percebe? O asterisco é multiplicação, a barra é divisão. E potência, como nós usamos exponenciação? Olha só comigo, eu vou colocar 2, acento circunflexo 3. O acento circunflexo, aqui na linguagem R, é um operador que indica potência. O que vem antes do acento circunflexo é a base, nesse caso 2, e o que vem depois do acento circunflexo é o expoente, nesse caso 3. Então, 2 acento circunflexo 3 significa 2 no expoente 3. Eu vou dar Enter e o resultado que aparece, obviamente, é 8, porque 2 no expoente 3 é 2 multiplicado por 2, que dá 4, multiplicado por 2, que dá 8. Então, 2 no expoente 3 é 8, como apresentou o resultado. Mas tem uma outra maneira que a prova pode sugerir, dentro da linguagem R, para a exponenciação. Observa comigo, eu vou colocar 2, e aí eu vou botar asterisco, asterisco, 3. Lembra que se eu usar um asterisco, significa multiplicação, como lá no 2 multiplicado por 5, que deu 10. Mas se eu colocar na linguagem R 2 asteriscos em sequência, isso também é exponenciação. Então, além de fazer 2, acento circunflexo 3 é exponenciação, é 2 no expoente 3, tem uma outra forma de fazer exponenciação, colocando 2 asterisco, asterisco 3. Isso também significa 2 no expoente 3, que é 8. Observa, dei Enter e o resultado foi 8. Duas maneiras diferentes de tratar o que chamamos de exponenciação. Agora, outro cuidado que obviamente nós temos que fazer quando usamos uma linguagem R é o que acontece tradicionalmente na matemática e que muita gente erra em prova, a precedência dos operadores. Vou dar um exemplo prático. Se eu colocar 2 mais 3 asterisco 5, percebe? 2 mais 3 asterisco 5 indica adição e o asterisco multiplicação. Assim como nas regras da matemática, a linguagem R também respeita a precedência dos operadores. Então, nesse caso, eu tenho que resolver primeiro a multiplicação. Então, vamos resolver primeiro o 3 multiplicado por 5, que dá 15. E aí vamos fazer o 2 mais o resultado da multiplicação, que foi 15. 2 mais 15, 17. Então, quando eu pressiono Enter, observa o resultado que apareceu foi 17. Então temos que cuidar muito a historinha, porque na linguagem R ela também tem a história da precedência. E temos que lembrar, é primeiro a exponenciação, depois a multiplicação ou a divisão e só depois a adição ou subtração, ok? Podemos usar parênteses também. Quer ver um teste? Vamos abrir parênteses, 2 mais 3, fecha parênteses, asterisco 5. Observa que agora eu coloquei o 2 mais 3 entre parênteses. E assim como acontece na matemática, o que está entre parênteses tem precedência sobre o restante. Então, se eu botei 2 mais 3 entre parênteses, eu primeiro tenho que resolver o que está entre parênteses. E 2 mais 3 é 5. E aí eu vou pegar esse 5, que é o resultado que está entre parênteses, multiplicado por 5, porque eu tenho o asterisco 5, que é multiplicação, e 5 multiplicado por 5, 25, apareceu como o resultado dessa minha fórmula, que eu acabei de propor aqui
dentro da minha linguagem R.